Alguém já parou para pensar por que o governo é dono de empresas como a Petrobras ou a Caixa Econômica? Quer dizer, são gigantes do mercado que, à primeira vista, poderiam muito bem ser da iniciativa privada, né? Bom, hoje a gente vai fundo para entender a lógica por trás das empresas estatais no Brasil e por que elas existem. Pois é, a resposta para essa pergunta não está exatamente na economia, mas sim na lei. A existência de empresas como a Petrobras, a Caixa ou até os Correios tem uma razão de ser que vem lá da base jurídica do nosso país. Então, vamos dar uma olhada no que a nossa Constituição diz sobre isso. E para entender o porquê de tudo isso, o ponto de partida é o documento mais importante do Brasil, a Constituição Federal. É ela que define as regras do jogo e diz exatamente quando e como o Estado pode entrar em campo e atuar diretamente no mercado. E a Constituição abre essa porta por duas razões principais. A primeira é a segurança nacional. Dá para imaginar áreas superestratégicas, como a indústria de defesa, por exemplo, que não podem ficar só na mão do mercado. A segunda razão, que é a mais comum no dia a dia, é o tal do relevante interesse coletivo. É aqui que entra a Caixa, por exemplo, oferecendo financiamento imobiliário com juros mais baixos. A lógica é bem simples. O Estado cria uma empresa para fazer aquilo que o setor privado, que naturalmente foca no lucro, talvez não tivesse interesse em fazer. Ok, então a gente já entendeu que o governo pode sim criar empresas. Mas como ele faz isso na prática? Existem estruturas legais bem específicas para essa finalidade que funcionam como se fossem as ferramentas do Estado para poder operar na economia. E essas ferramentas são basicamente de dois tipos: as chamadas empresas públicas, ou EPs, e as sociedades de economia mista, as SENs. Quase todas as estatais que a gente conhece se encaixam em uma dessas duas categorias. Mas, antes de a gente separar uma da outra, vamos ver o que elas têm em comum. As duas são empresas, tá? Não são órgãos do governo, tipo um ministério. E aqui vem o ponto-chave. Elas funcionam num regime que a gente chama de híbrido. Isso quer dizer que elas pegam regras dos dois mundos. Do lado público, vem a obrigação de contratar por concurso. Já do lado privado, elas precisam seguir as leis comerciais e trabalhistas, como qualquer outra empresa por aí. Certo. Agora vamos para o coração da história. Qual é a real diferença entre esses dois modelos? E se a gente usar a Caixa Econômica e a Petrobras como exemplos, essas distinções vão ficar bem claras. Então, de um lado, a gente tem as empresas públicas, como os Correios e a Caixa. Do outro, as sociedades de economia mista, tipo Petrobras e Banco do Brasil. A grande diferença entre elas está, na verdade, em três detalhes bem específicos: quem é o dono do capital, qual é a sua forma jurídica e onde os seus processos são julgados. Vamos detalhar essas três diferenças. Primeira, o capital. Numa empresa pública, como a Caixa, a grana é 100% pública, do governo. Já numa sociedade de economia mista, tipo a Petrobras, o governo é o sócio majoritário, ou seja, tem a maior parte, mas existem acionistas privados na jogada, gente que comprou ações na bolsa. Segunda diferença, a forma jurídica. A mista tem que ser obrigatoriamente uma sociedade anônima, uma SA. A pública tem mais flexibilidade. E por último, a justiça. Se tiver algum problema judicial como empresa pública federal, o caso vai para a Justiça Federal. Com uma mista, geralmente vai para a Justiça Estadual. Mas a atuação do Estado na sociedade não para por aí, não. Existe um terceiro caminho, um que é usado quando o objetivo principal não é explorar uma atividade econômica, mas sim promover o bem social. São as fundações públicas. Uma fundação pública é, na essência, um patrimônio público que ganha vida própria. É como se o governo separasse uma parte dos seus recursos e entregasse para essa nova entidade, sem fins lucrativos, para cumprir uma missão social, como pesquisa, educação, saúde ou cultura. E elas também se dividem em dois tipos. As de direito público nascem diretamente de uma lei e funcionam de um jeito bem parecido com uma autarquia, como o INSS. Já as de direito privado são autorizadas por uma lei, mas precisam ser registradas em cartório para existir. Elas operam com um pouco mais de flexibilidade também no regime híbrido. Agora, tem uma parte desse assunto que é muito interessante. Pelo simples fato de serem parte do Estado, essas empresas têm alguns privilégios, umas cartas na manga que as companhias privadas nem sonham em ter. Vamos ver como isso funciona. Para ilustrar bem o ponto, uma pergunta direta. Uma empresa privada que está com problemas financeiros pode falir, certo? E uma estatal, como os Correios, pode? A resposta é um categórico não.
A Lei de Falências do Brasil exclui, com todas as letras, as empresas públicas e as sociedades de economia mista desse processo. E por que não? É porque algumas estatais, principalmente as que prestam serviço público, herdam privilégios do próprio governo. Além de não poderem falir, seus bens não podem ser penhorados para pagar dívidas. Muitas delas também têm imunidade a certos impostos. E se perdem um processo na justiça, elas pagam as dívidas por um sistema especial, o de precatórios, que basicamente coloca o pagamento numa fila organizada pelo governo. Tudo isso existe para garantir que um serviço essencial nunca seja interrompido. Mas olha, o ponto crucial que já foi definido pelo Supremo Tribunal Federal é o seguinte: esses superpoderes não valem para todas as estatais, não. Eles são aplicados só àquelas que prestam um serviço público considerado essencial, que não tem concorrência e cujo objetivo principal não é o lucro. É a missão pública que justifica esse tratamento todo especial. E para fechar, vamos dar uma olhada rápida no regime de pessoal. Como é que funciona para quem trabalha numa dessas empresas? É a mesma coisa que ser servidor público? Aqui, a gente vê o regime híbrido de novo. Para entrar, a porta é o concurso público, uma regra típica do setor público. Só que uma vez lá dentro, o contrato de trabalho é pela CLT, a mesma das empresas privadas, e não existe aquela estabilidade do servidor estatutário. Mas atenção, um detalhe final muito importante. Apesar de não terem estabilidade, a demissão de um empregado de estatal precisa ser formalmente justificada, motivada. Não pode ser uma decisão arbitrária, do nada. E tudo isso nos leva de volta à grande questão, né? Como é que se equilibra a missão pública com a eficiência e a competitividade do mercado? Essas empresas nascem com um propósito público, mas competem num campo com regras em grande parte privadas. Encontrar esse equilíbrio perfeito entre esses dois mundos é, sem dúvida, o grande desafio. E é exatamente por isso que o debate sobre as estatais é tão importante e está sempre voltando à tona.